Eu vou apoiando, né? Eu vou na onde? Lá de Carneiro. Vem para honrar o nosso Deus com a mensagem, tá bom? Deus abençoe. Seja bem-vindo, irmão. Fique à vontade, tá bom? Que Deus seja louvado em nome de Cristo. Amém. Que Deus seja louvado, né? Graças a Deus estamos aqui, né? Hoje foi o dia mais difícil de eu chegar, mas chegamos, né? O diabo, ele é derrotado. Vamos abrir a palavra de Deus no livro na segunda carta a Timóteo, certo? Segunda carta a Timóteo, Novo Testamento, certo? Você pode abrir em Apocalipse e voltando algumas folhas, fica mais fácil você achar. Vai passar a carta de João, Tiago, Hebreus, Timóteo, capítulo 2. É primeiro ou segundo? É segundo. É segundo Timóteo. Capítulo 2. Deixa eu ver aqui, eu acho que é o primeiro. É 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, é? É primeiro Timóteo. Sofia. Nada não. Todos acharam? Vamos orar. Show. Oremos. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez adentramos, Senhor, a sala do trono, a Tua presença desta vez para rogar, Senhor, o Teu Santo Espírito, que se faça presente conosco, que se apodere da nossa mente, para passar o estudo e para também melhor compreensão da Tua Palavra. Que os Teus anjos estejam aqui também conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vivemos tempos difíceis, né? Tempo de crise, né? Turbulência, né? Nos lares, mas de modo geral, né? A situação está complicada, né? Para o mundo inteiro, certo? E nós vivemos, nós que estudamos a Bíblia, nós vivemos... Nós vivemos na iminência da volta do Senhor Jesus, certo? Talvez vocês que não conhecem a Bíblia já ouviram falar do fim do mundo, né? Mas o fim do mundo, na realidade, é um recomeço, né? O mundo ele vai ser restaurado quando Jesus voltar, certo? Então não é uma mensagem para temer, mas é uma mensagem realmente de esperança, né? Todos querem viver num mundo seguro, né? Um lugar de paz, sem preconceito, sem discriminação, e esse lugar o Senhor já tem preparado, né? Agora só vai herdar realmente aqueles que entregarem a vida a Ele. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, primeira, né? Eu estou com segunda na cabeça, não sei porquê. O verso 5 diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, existe apenas um único Deus e apenas um mediador entre os homens e Deus. O que é que significa isso? Mediador é aquele que vem para conciliar as partes, certo? Ele vem para ser um intermediário, para ajudar na reconciliação. E por que Jesus é o nosso mediador? Porque nós temos, se quiser pode botar lá dentro, viu? Se quiser botar a bolsa lá dentro, pode botar lá dentro, a bolsa. Porque nós temos que fazer as pazes com Deus, certo? Deus criou o mundo, tudo era perfeito, mas já havia uma mancha, né, no universo perfeito de Deus, que era o pecado, que foi por conta de Satanás. A lei de Deus, Deus tem uma lei, certo, chamada de 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada mais é do que a exemplificação do amor, certo? Tanto do amor de Deus para conosco, como do nosso amor para com Deus e do nosso amor para com o próximo. Deus resumiu ali em 10 mandamentos, certo? Quem não conhece os 10 mandamentos está lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 20. Você vai abrir a sua Bíblia e você vai ver lá em Êxodo, não agora, certo? Mas o que é que acontece? O homem transgrediu a lei de Deus e essa lei de Deus ela não pode ser alterada. Tanto não pode ser alterada, nem mudada, como o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, ele se fez carne, certo? Um milagre, o mistério da encarnação, nós não sabemos como se deu isso.
e ele teve que pagar pela punição da transgressão da lei. O homem, ele merecia a morte eterna. Mas Jesus pagou o preço. Então, por isso que Jesus é o nosso mediador. Infelizmente, algumas religiões, né? E a maior religião cristã do planeta, ela ensina que você pode recorrer a outros seres que não seja Jesus Cristo. Ela ensina que você pode recorrer a um sacerdote humano, confessar seus pecados a um sacerdote humano, coisa que a Bíblia não autoriza. Você confessa as suas falhas, a sua culpa a quem você ofendeu, um ou outro. Mas os seus pecados, se você, por exemplo, pecou contra a sua esposa, contra seus filhos, contra seu pai e sua mãe, você tem que confessar, pedir perdão a eles e confessar a Deus, e não confessar a um estranho, né? Que seria um sacerdote. Então ensino a você se confessar a papa, a padre, a pastor, ensina você a pedir a intercessão dos santos, né? De Pedro, de Paulo, de Maria. Só que tem 2 erros graves aí. Primeiro, que eles não estão no céu. Conforme a Bíblia só dá nomes de pessoas, só dá 3 nomes de pessoas que estão no céu. Viveram aqui e estão no céu. Que é Enoque, Elias e Moisés. Porém, existe, né, outras pessoas também ressuscitaram, que nós não sabemos porque a Bíblia não dá um nome. Mas quando Jesus foi ao céu, por exemplo, a mãe dele continuou aqui na terra, os apóstolos continuaram aqui na terra, e não existe nenhum relato bíblico de que os apóstolos ou Maria esteja no céu, certo? E outro erro é porque, mesmo que eles estivessem no céu, poder nenhum eles têm de nos ajudar, certo? Porque eles não viraram deuses porque foram ao céu. A Bíblia fala claramente que é apenas um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Hebreus. Aí você vai adiantar, certo? Hebreus capítulo 8. Hebreus no capítulo 8. Fica perto de Apocalipse. Só você adiantar a Bíblia e você vai achar Hebreus. Hebreus capítulo 8. Só adiantar a Bíblia. E aí você acha. Está lá perto de Tiago. Certo? Antes de Tiago, depois de Timóteo aí. Achei, glória. Qual é o... Amém. Capítulo 8. Verso 1. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Falando de Jesus, se assentou à destra de Deus. E em Hebreus 7, aí na mesma página da sua Bíblia, no verso 25, está escrito: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, quando esteve aqui, ele veio para revelar o caráter do Pai, e ele nos ensinou a orar ao Pai, certo? Ele não ensinou a orar a nenhum outro ser que não seja o Pai, e em nome dele. E aqui diz, né, que Jesus, além de ter feito o que fez por nós, né, toda a sua vida foi uma vida de abnegação, até passar pelo caminho do Calvário, né, aquele caminho triste, aquele sofrimento todo que ele teve. Não bastasse isso, né, para pagar pelos nossos pecados, a Bíblia ainda diz que hoje ele intercede por nós, ele vive para interceder. Muitas pessoas sofrem por aí porque não conhecem essa verdade. Só Jesus é que pode nos socorrer, certo? E as pessoas estão buscando bênçãos e outras fontes que não no Filho de Deus. Quando a Bíblia fala aqui de sumo sacerdote, essa é uma linguagem familiar ao povo do Antigo Testamento, ou na época de Cristo. Por quê? Porque na época de Cristo existia o santuário terrestre. As pessoas, quando pecavam, elas levavam um animal para ser sacrificado, para morrer em lugar dela, né? Simbolizando que Jesus, ou que o Messias, viria um dia para morrer em seu lugar. Só que aquilo era apenas um ato simbólico, certo? Ninguém tinha os pecados perdoados porque levou um animal ali para ser sacrificado. Aquilo ali representava o que Cristo viria fazer. Inclusive, o sacerdote que fazia a mediação ali no lugar santo, existia o pátio onde tinha o altar do sacrifício, né? Que era ali levado os animais, o sacerdote ali
pegava o sangue dos animais e levava para o lugar santo para fazer ali a mediação e aspergia o sangue ali. E uma vez no ano, o sumo sacerdote, que é o principal dos sacerdotes, ele adentrava no lugar santíssimo para fazer a expiação uma vez no ano, né? Que é conhecido também como o dia do perdão. E hoje a gente conhece também como o dia do juízo. Então, por isso que fala aqui de sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Todo aquele ritual do Antigo Testamento, né, da época de Jesus, ele foi rompido ali na cruz do Calvário com a morte de Cristo, certo? Teve ali o cumprimento, né? A sua função foi ali. Então, ali deixou de ter a sua validade. Diante disso, o que é que acontece? Lá em Mateus 24, abra sua Bíblia em Mateus 24, é o primeiro livro do Novo Testamento. Jesus falando exatamente o que iria ocorrer com o santuário, certo? Jesus veio para os seus, a Bíblia diz que os seus não aceitaram, certo? Todo aquilo que acontecia no antigo santuário da terra iria ser findado, certo? Mas o que é que acontece? O povo continuou sacrificando. Só que Jesus profetizou que o santuário seria destruído. Certo? Ali foi um desagrado de Deus, porque o povo continuou ainda sacrificando e rejeitou o Messias. Então veio a desgraça para o povo de Israel naquela época. Mas o interessante é o seguinte, em Mateus 24, verso 3, ele disse isso nos versos 1 e 2, certo? Eu não vou ler por questão de tempo. Aí quando chega no verso 3, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes diziam: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Veja, Jesus disse a todos ali era a época da Páscoa, tinha muita gente ali pelo santuário, né, em Jerusalém, e muita gente ouviu aquilo dali. Então, quando ele estava em particular com os discípulos foram até ele para buscar a explicação. E os discípulos entenderam que se aquele santuário seria destruído, também significaria que estaria perto do fim de todas as coisas da volta de Jesus. Então, aqui fica um alerta também para nós, certo? Muitas pessoas iam ao encontro de Jesus para ouvir seus ensinamentos. Assim como muitas pessoas hoje vêm ao culto para ouvir também os sermões. Mas os discípulos, eles tinham intimidade com Cristo. Eles tinham particular com Jesus. Certo? E nós também temos que ter a nossa intimidade com Cristo. Nosso particular com Jesus. Certo? Ele é real. Jesus não é apenas um personagem histórico que passou aqui, fez a diferença no mundo e morreu. Não. Ele era o Filho de Deus, ressuscitou, está à destra do Pai, como lemos, e intercede por nós. Então, se ele é real, se ele ressuscitou, se você é discípulo de Jesus, um dia entregou a sua vida a ele, você tem que fazer de Jesus realmente alguém real na sua vida e buscar ter intimidade, certo? O que é pregado aqui, por exemplo, você buscar no seu particular com Jesus, se realmente condiz com aquilo que você aprendeu. Então foi isso que os discípulos fizeram. Eles vieram até Jesus e perguntaram o que iria acontecer. E aí Jesus começou a dar alguns sinais da sua vinda, certo? Do que iria ocorrer. Verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Veja, existe mais de 30 mil denominações por aí que se diz cristã. Todos têm a Bíblia, falam de Jesus, diz que Jesus é o Senhor, mas quando assim a gente for colocar a prova, né, que a prova é a Bíblia, a gente vai ver que existe muito engano, né? Como por exemplo, fazer oração a não ser a Deus, fazer oração a outros seres que não seja Deus, fazer oração aos anjos, né? Outras religiões, né, que têm seus deuses também, né? Aos seus orixás, etc. E quando você vai para a Bíblia condena. Então veja, cuidado que ninguém vos engane. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa palavra Cristo significa ungido. Muitos têm se levantado, dizendo que Jesus os ungiu, né? Aí se intitulam pastores, apóstolos, profetas, né? E quando são confrontados, eles dizem, olhe, cuidado, não mexa com o ungido de Deus, né? A Bíblia diz também que Satanás era ungido, né? Lúcifer era ungido, né?
Então, o fato de ser ungido por Deus não significa nada se você não tiver o coração semelhante ao de Deus, né? Como tinha, por exemplo, Davi. Então ele diz, muitos virão em meu nome, né? Verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso temos visto, né? Houve 2 guerras mundiais, né? Está no perigo de ter uma 3ª guerra mundial também, certo? Fome, basta andar na rua, que a gente vê muita gente pedindo, né? Catando comida no lixo. E terremotos, né? As calamidades estão por aí. O verso 8, porém tudo isto é apenas o princípio das dores, né? Ainda não é o sinal crucial da volta de Cristo. No verso 10, diz assim, nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enganam aqueles que não colocam a prova, né? A Bíblia é a nossa regra de fé. Sempre se levanta a gente aí para dizer que é de Deus, a gente deve comprovar com a palavra de Deus, né? Porque eles falam bonito, falam manso, mas vamos para a palavra, ver se realmente ele é de Deus. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. É a aversão. As pessoas não iriam gostar da lei de Deus. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Né? E o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. O grande sinal é a pregação do evangelho em todo o mundo. Porém, antes do evangelho ser pregado em todo o mundo, muitas coisas irão acontecer. Catástrofe, calamidades, né? A Bíblia fala da marca da besta, e muitas pessoas ficam especulando que é a marca da besta, mas primeiramente as pessoas têm que saber quem é a besta para saber qual é a marca da besta, né? Porque a marca da besta é o sinal de sua autoridade no mundo. Então, se você souber quem é a besta, você vai saber quem é também a marca da besta, né? Então, para isso, tem que sair essas calamidades desse decreto, né? E, paralelamente a isso, será também pregado o evangelho do reino de Deus a todo mundo, né? E nós temos uma parte, né, que é nos consagrar para recebermos do Espírito Santo e assim pregar. Porque como é que a gente vai pregar na China, na Coreia do Norte, na Nigéria, países que a igreja é perseguida, né? As pessoas são condenadas à prisão e à morte se falar de Jesus, né? Os homens querem ser deuses, né? Como era no antigo Império Romano, né? Os homens querem obrigar as pessoas. No verso 21 diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio até agora não tem havido, nem haverá jamais. No verso 30, capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Veja que muitos, como foi dito, muitos iam ter com Jesus, receber os ensinamentos dele, porém os discípulos é que tinham realmente intimidade, que iam buscar Jesus em particular. Esse é o nosso dever, né? Buscar Jesus em particular. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E uma coisa importante é o seguinte, né? Isso foi dito há mais ou menos 2000 anos atrás. Só que um dia para Deus é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Deus está acima do tempo, né? Deus é atemporal. A espera por Jesus é de uma vida. Ninguém vai esperar mais do que uma vida por Jesus, certo? E se você falecer hoje,
Quando você se acordar, ou você vai se acordar com Jesus chamando os anjos, ou você vai se acordar do lado de fora da cidade santa. Ou seja, morreu, o destino está selado. Ou está salvo, ou está perdido. Então, a chance de se arrepender é hoje. A chance de ser um escolhido de Deus é hoje. Por isso ele diz, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Agora, conforme as profecias, nós sabemos que está muito próximo da vinda de Jesus. Praticamente só falta 2 profecias para isso acontecer. Que é exatamente a marca da besta e o evangelho ser pregado em todo o mundo. Que a qualquer momento pode surgir, né? A marca da besta, que virá em tempo de tribulação, não virá em tempos de paz. Porque ninguém vai aceitar ser obrigado a nada se não tiver na turbulência, como foi, por exemplo, na Covid, né? As pessoas aceitaram se vacinar porque estava naquela turbulência, né? Senão as pessoas não iriam aceitar tomar uma vacina que, digamos assim, foi feita nas pressas, né? Mas as pessoas, por medo de perder seus direitos, né? Perder a aposentadoria, perder o emprego, então as pessoas em vários países se submeteram por conta disso. A mesma coisa vai ser o decreto dominical, né? Que é a marca da besta. Mas porém nós não temos o que temer, certo? Não há nada o que temer, porque Jesus prometeu que o nosso pão e a nossa água serão certos, certo? Ele sustentou o povo no deserto durante 40 anos e não vai ser no fim dos tempos que ele vai deixar de sustentar. Ele tem poder para isso. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Quando Jesus vier, aqueles que quiserem se aprofundar, vai ter oportunidade para isso, para saber em detalhes como será a vinda de Cristo, certo? Não é nada secreto, não é nada escondido, ele vem com um grande clamor de trombeta, como nós vimos, acompanhado de todos os anjos, certo? E quando ele vier, primeiro os mortos ressuscitam com o corpo glorificado, né? Se morreu o enfermo, ressuscitação. Os vivos, num abrir e fechar de olhos, serão transformados. Não é num abrir e fechar de olhos que vai subir para o céu. No abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que terá o corpo transformado. E juntamente com os mortos ressuscitados, subirão para o encontro de Jesus nos ares. Ele não toca nessa terra. Por isso ele diz, cuidado que ninguém vos engane. Porque Satanás vai personificar a Cristo depois que a porta da graça se fechar. Será permitido que ele personifique a Cristo. Ele vai enganar muitos, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, e muitos vão adorá-lo. Os salvos não irão adorá-lo, porque estarão cheios do Espírito Santo, né? Jesus disse que fará sinais e poderes, se possível, enganariam até os eleitos, mas não vai enganar. Então, Jesus não pisa nessa terra. Esse é o primeiro sinal para a gente se atentar, para não ser enganado, certo? Então, quando Jesus vem, os salvos sobem com ele, e quem estiver na terra será fulminado pela santidade de Cristo, pela glória de Deus, porque ele vem na glória do Pai, e a Bíblia diz que pelo respirar das suas narinas, os ímpios serão consumados. Então haverá um período de 1000 anos. 1000 anos que o povo de Deus estará no céu, os livros vão ser abertos, né, os registros das pessoas que se perderam, que se salvaram, a gente vai poder contemplar aquilo dali. E depois dos 1000 anos, aí sim, Jesus desce a cidade santa, ressuscita os perdidos, e ali vem o juízo, chamado juízo final, que é o juízo executivo, né? Nós conhecemos como juízo executivo. Mas veja, o juízo de Deus ele já se iniciou, certo? O juízo de quê? Dos mortos. Os mortos em Cristo nesse momento estão sendo julgados. Mas aqui em Apocalipse 20, porque quando Jesus vem, os anjos já vão saber em que túmulo vai. Ele não vai escolher ali, ele vem buscar os escolhidos já. Então o juízo já foi iniciado. Por isso é importante entregar a sua vida a Jesus hoje. Chutei o pé. Então veja, Apocalipse 20, temos aqui um vislumbre também do julgamento de Deus, já após o milênio. Diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja, ele vê um trono, versículo 11,
Apocalipse 20, verso 11. Ele vê um trono e aquele ser que se assenta no trono é tão santo que passa o céu e a terra, como Jesus disse, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. E ele vai criar novos céus e nova terra. Vi, verso 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Veja, ele viu mortos em pé diante do trono, ou seja, pessoas que ressuscitaram, para passar pelo juízo agora. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Né? Então, cada um tem um livro a ser registrado. Né? Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe um livro em branco. E ali cria uma nova história com Jesus Cristo. Aqueles que não aceitam, o livro dos seus pecados continuam ali registrados, e eles necessitam confessar seus pecados, entregar a vida a Cristo para ter os seus pecados cancelados e apagados, e assim receber um novo livro em branco. Né? Verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um conforme as suas obras. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Não tem jeito. Todos passarão pelo juízo. Ou será salvo, ou será perdido eternamente. Não vai ter chance. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, cada vez que nós abrimos os olhos, as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas. Né? E é motivo de alegria, motivo de render graças, independentemente da situação, porque nós ganhamos outra oportunidade de vida, não sabemos o que nos reserva o dia, então, buscar a Deus em primeiro lugar, entregar a vida a Ele desde cedo, porque nós não sabemos o que nos reserva ao longo do dia. Né? Verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja, o inferno aqui não é um lugar de tormento. O lugar de tormento que vai existir ainda é o lago de fogo e enxofre, onde Deus vai fazer descer fogo do céu e queimar os perdidos. O inferno aqui é nada mais nada menos do que a sepultura. Então aqui diz no verso 14: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Ou seja, até a morte vai deixar de existir, não haverá mais sepultura, como diz Apocalipse 21, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E no verso 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz em Apocalipse 1, né? Apocalipse 22, vários versos de Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora. E aqui, falando do julgamento, né? Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Ou seja, vai queimar até deixar de existir. Ninguém vai queimar eternamente, porque Deus não é cruel, Deus é amor, mas Deus vai exterminar. Deus vem para destruir o pecado. Como a pessoa não quiser abandonar o pecado, vai ser consumida juntamente com o pecado. Agora a pergunta é: o que fazer para ter o nome inscrito no livro da vida? Ser batizado nas águas, né? Entregar a vida a Jesus verdadeiramente e ser batizado nas águas, né? Então, esse é o primeiro passo: aceitar Jesus como Salvador e aí se batizar nas águas. Para se batizar nas águas, é necessário que você compreenda a decisão que você está tomando, uma decisão consciente, não é por emoção. Você agora aceitou Jesus, você vai estudar a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que deve e o que não deve fazer, certo? Como muitos enganadores por aí, que diz que a lei de Deus foi abolida, que não precisa ser mais guardada, né? Mas isso é engano, isso é mentira. Por exemplo, Apocalipse 14, no verso 12, vai dizer:
que os vencedores da marca da besta são quem? São aqueles que guardam, deixa eu ver aqui, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, ou a fé de Jesus, certo? Que é uma fé que leva você até o fim, independente das circunstâncias, independente se você corre perigo de morte, mas você tem aquela fé de Jesus. Jesus foi até a cruz, foi até a morte por nós, né? Obediente até a cruz. E assim nós devemos também carregar a nossa cruz e sermos obedientes até a morte. Apocalipse 21, para a gente encerrar. Apocalipse 22 diz o seguinte, a partir do verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa eles de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Verso 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Verso 7. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então que Deus seja louvado, que você continue buscando a Deus, certo? Buscando fazer de Jesus realmente a pessoa real, a primeira pessoa da sua vida, para que no dia da sua volta você possa ser também um escolhido e subir ao céu para desfrutar da eternidade com Deus Pai e contemplar a sua face, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Aqui está, meu Deus, uma porção do teu povo. Vieram, Senhor, aqui cultuar a Ti, aprender um pouco mais da Tua palavra, aprender um pouco mais do Teu caráter, do Teu amor, através da Tua palavra, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor, cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus nós te rogamos. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua paz. Protegei-nos, Senhor, nesses dias turbulentos, né? Que realmente a bagunça está solta, mas que o Senhor nos proteja, porque realmente não temos nada com isso, porém o pecado é injusto e atinge aquele que realmente nada tem com isso. Então rogamos a Ti a Tua proteção, o Teu livramento, rogamos a Ti o Teu Espírito Santo, Senhor, para que abra o entendimento das pessoas aqui e entreguem a vida a Ti, meu Deus, o quanto antes, em nome de Jesus. Despede-nos para nossos lares em segurança, cuida de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. É o irmão? Você quer fazer um de agradecimento rapidinho? Meu Deus, obrigada. Eu estou preocupada com a coisa. Vai chover não. Precisa